palavra, meus irmãos, se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 24. Vou ler aqui alguns Amém. Glória a Deus. E vamos estar explicando aqui, trazendo a reflexão da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 24, no versículo 2 diz: Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. No versículo 9: E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancava da espada, e homens de Judá eram 500.000 homens. Versículo 10: E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te, perdoe a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. No versículo 16 diz: Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à terra de Araúna, o Jebuseu. No versículo 18 diz: E Gade veio naquele mesmo dia Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar no quintal de Araúna, o Jebuseu. E no versículo 25, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa palavra aqui está se referindo a um tempo em que o rei Davi, ele pediu ao general, ao seu chefe do exército, para que contasse o povo de Israel. E ali mesmo o Senhor se indignou muito com a atitude de Davi. E por que o Senhor se indignou com a atitude de Davi? Porque Davi, ao ele querer numerar qual o número do povo, Davi estava demonstrando duas coisas que desagradou ao Senhor. Primeiro, meus irmãos, que Davi, ele queria uma soberba, né? Porque ele queria ver o número, o reino dele, como estaria o número do reino dele. Meus irmãos, nós sabemos que nada que nós temos aqui nessa terra é nosso, porque tudo Deus nos deu. Deus deu e Deus tira. Assim, Deus colocou o trono a Davi, mas Deus poderia tirar, porque nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo que Deus nos dá, Ele também pode tirar, porque nada é nosso. Tudo é de Deus, tudo que nós temos, meus irmãos, é de Deus. Então essa é uma das coisas que Deus se indignou com Davi. E outra coisa, meus irmãos, que nós podemos ver é que Davi estava interessado ali no número de homens de guerra que ele tinha. E isso desagradou a Deus, porque a confiança de Davi não deveria estar no número do seu exército, mas a confiança de Davi deveria estar em Deus. Porque, meus irmãos, quem nos garante a vitória não é os nossos recursos, mas quem garante a nossa vitória é Deus. Então, independente do número do exército de Davi, Davi tinha que crer que Deus é que dava a vitória a ele, e não o número do seu exército. Então, meus irmãos, isso fez com que Deus se indignasse com Davi, por ele ter mandado contar o número do povo de Israel. Então, Deus passou a castigar ali o povo de Israel. Só, meus irmãos, que nós vemos aqui no versículo 10, que Davi, ele se arrependeu. Aqui diz: E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequeno que fiz, porém agora, Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo. Ou seja, que nós vemos aqui Davi, ele veio ter um arrependimento sincero perante o Senhor, né, meus irmãos? E nós vemos também aqui que Deus, diante do arrependimento de Davi, ele cessou o castigo. O anjo já estava ali prestes a destruir o povo de Israel. Então Deus, nós vemos aqui que Deus se arrependeu e mandou o anjo parar diante do arrependimento de Davi. Deus fez o anjo parar. Porque, meus irmãos, Deus, ele não é um Deus mau, um Deus que vem para nos condenar. Deus, ao contrário, é um Deus que ele quer que a gente se arrependa do nosso mal para nos perdoar, né, meus irmãos? Então nós vemos que Deus ali, ele mandou parar o castigo, mas também nós vemos que Deus falou que
além dele se arrepender, Davi teve que ir lá e construir um altar. Porque o altar, meus irmãos, tem um significado muito importante. Altar, meus irmãos, é lugar o quê? De comunhão, é lugar de sacrifício. No Antigo Testamento a gente vê que o povo, quando pecava, ele sacrificava, construía um altar e sacrificava a Deus pelos seus pecados. Ou seja, meus irmãos, mas hoje, meus irmãos, não é necessário que a gente venha sacrificar animal, porque o sacrifício hoje em dia, Deus já mandou Jesus para ser sacrificado por todos nós. E hoje o maior sacrifício que Deus quer de nós é nós mesmos, a nossa vida. Ou seja, meus irmãos, que nós vamos nos entregar perante o altar do Senhor. Cada dia que a gente venha renunciar a nossa vontade em sacrifício ao Senhor, para viver a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele já dizia que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse sacrifício que Deus quer de nós hoje, meus irmãos, que nós não venhamos mais viver a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que isso é algo muito difícil, meus irmãos. Porque, meus irmãos, nós quando estamos nessa terra, nós somos sujeitos a pecar. Por mais que a gente queira, não quero mais viver assim, eu não quero mais cometer esse pecado. Mas, meus irmãos, quando a gente vai ver, a gente já cometeu, né, meus irmãos? É difícil viver em santidade. Mas, como eu disse, a gente tem um Deus de misericórdia, meus irmãos. Um Deus que ele não está aqui para condenar. Ao contrário, Deus está aqui para querer perdoar e nos salvar, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que não, que Deus está pronto ali para me castigar, que Deus está pronto ali para me jogar no inferno. Não, meus irmãos. Quem veio para condenar, quem está doido para que a gente vá para o inferno é o diabo, não Jesus. Jesus está o tempo todo querendo que a gente se arrependa e vá aos pés do Senhor Jesus. Então, que Deus quer falar conosco essa noite? Meus irmãos, quando a gente decide viver uma vida de santidade, não é fácil, mas nós não devemos desistir. Mesmo quando a gente cai, a gente não quer mais pecar, mas a gente acaba caindo. A gente não deve ficar prostrado, porque Davi, ele pecou, mas ele não ficou prostrado no seu pecado. Davi se arrependeu e Davi foi construir altar. Então, essa mensagem que Deus está passando para nós hoje, meus irmãos, que diante dos nossos pecados a gente não venha ficar prostrado, venha pensar, não tem mais jeito para mim. Não, meus irmãos, a gente deve se levantar, pedir perdão ao Senhor e procurar, meus irmãos, cada dia construir um altar para o Senhor Jesus, um altar da nossa vida, a nossa entrega ao Senhor Jesus, né, meus irmãos, como eu disse, que a gente venha ser um sacrifício vivo para Cristo. Então, meus irmãos, não desista, meus irmãos, nessa vida é difícil viver em santidade. Vira e mexe, a gente pega, as pessoas estão querendo, às vezes a gente falha assim, mas peça perdão e continue perseverando, porque Deus é um Deus de misericórdia e Ele está, meus irmãos, para te perdoar, meus irmãos, porque Deus quer te salvar. Então não desista diante das nossas fraquezas, assim como Davi não desistiu. E Davi, mesmo com seus pecados, Deus considerou Davi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi não desistia diante dos seus pecados. Ele se arrependia, pedia perdão a Deus e se entregava como sacrifício vivo, procurando cada dia melhorar. É isso que Deus quer de cada um de nós, meus irmãos. Então é essa mensagem que eu deixo para que os irmãos venham refletir nesta noite. Amém? Glória a Deus, agradeço a minha oportunidade.